Olá, bom estar aqui mais uma vez para te levar a um novo passeio. Essa é a nossa última viagem. Em busca de pontos comuns, mas com atenção voltada para as especificidades, vamos para Santa Cruz da Esperança. Estamos de volta à rodovia Abrão-Assede para um novo trajeto. A 48 quilômetros de Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança é um pequeno município do estado de São Paulo com uma forte história rural para contar. Depois de 70 anos como distrito de Cajuru, Santa Cruz da Esperança passou a ser município em 1993 e está entre os mais novos do estado de São Paulo e também entre os menores em população, com quase 2.500 habitantes. Nós deixamos Ribeirão Preto receosos de que pudesse chover, mas quem primeiro nos recepcionou em Santa Cruz da Esperança foi o sol. Nós marcamos com o nosso anfitrião bem aqui no centrinho da cidade, na praça principal, no Coreto, e é com ele que a gente vai começar a nossa conversa. Marcos, prazer te conhecer pessoalmente. Já nos falamos bastante para combinar aqui o nosso passeio. Você é da cidade, Marcos? Sim, sou daqui mesmo. Você é professor da rede pública e historiador? Sim, exatamente. Além da cidade ser pequena, né, em termos de estrutura e com pouco habitante, o que de fato caracteriza viver numa cidade pequena? É a tranquilidade, a paz e a possibilidade de você conhecer todo mundo. Você conhece todos de maneira bem próxima, bem íntima. E o que as pessoas que vão nos acompanhar ao longo desse episódio podem esperar de Santa Cruz? O que a gente tem? História, belezas naturais? Sim, tem um patrimônio natural rico, tem uma história imensa que não só caracteriza a própria cidade, mas toda a região. Então, o que eu posso dizer é que é uma história rica, popular e também local. E a gente vai começar por onde? Primeiro a gente vai conhecer todo o nosso patrimônio cultural, que digamos é um cartão postal da nossa cidade, essa riqueza. Então, primeiro a gente vai conhecer todo esse imenso mar de águas, natureza. Então, é isso que a gente vai conhecer primeiro. Inclusive, chama atenção aqui no próprio Coreto, né? Ele está todo pintado, com cada uma numa parte, fazendo referência a essas características daqui da localidade. É exatamente isso. Aí a gente pode ver, por exemplo, o Rio Pardo, mas também um pouco da nossa mata, a fauna e a flora. Então, por exemplo, a Graciosa é um cartão postal que deixa a gente, digamos, de boca aberta ao enxergá-la. E já que a chuva deu essa trégua pra gente, porque a gente marcou e remarcou diversas vezes, exatamente porque a característica principal do nosso passeio era fazer essa volta na zona rural e identificar e registrar essa beleza. Então a gente começa hoje sem chuva. Vamos embora. Saímos animados porque tudo indicava que o sol nos deixaria visitar a Cachoeira Graciosa. Preparados para uma longa viagem de carro, nossos guias nos pararam para mostrar uma prainha no meio do caminho. Ali foi possível ver como a natureza é soberana. Mesmo depois de um incêndio cruel, alguns meses antes da nossa visita, o verde já estava superando as marcas do fogo. A barreira de pedra segurando a água remetia ainda aos tempos em que homens e mulheres eram escravizados. Tudo nos chamava a atenção, até as cascas de cigarras abandonadas, fixadas na árvore. Mas era só uma parada. Voltamos ao carro e o passeio continuou por algum tempo. Mas não foi pouco não. Andamos e andamos até chegarmos no ponto em que acesso somente a pé. Foi aí que a aventura começou. A trilha estava fechada, coberta por ramos de vegetação, mas foi bem divertido. Alguns do grupo lembraram da brincadeira de criança de jogar mamonas e, de repente, as bolinhas passavam de um lado para o outro. Pequenos detalhes ganhavam destaque, como a centopeia atravessando o caminho. Ah, tem tantas histórias lindas de centopeia. Gente, ninguém pisa na centopeia, hein?
O barulho da cachoeira chegou primeiro, depois a linda imagem. Ficamos ali por um tempo só apreciando. Na volta, pegamos outro caminho para melhor conhecermos a paisagem. Morros verdes se colocavam ao nosso lado, limitando a paisagem. Poças d'água exigiram a atenção do motorista. Vai, acelera, vai aqui. Acelera mesmo? Não, mais um pouquinho, pode ser um pouquinho mais rápido. Aí, tá bom, acelera. Segura. Ah, meu Deus, passamos! É assim na zona rural. Quando chove, deixa marcas. Por falar em água, cruzamos o Rio Pardo, enorme e poderoso. Da ponte estreita, o rio era visto ao longe. No caso de Santa Cruz da Esperança, a água é elemento constante. A cidade é triangulada pelos rios Cubatão, Araraquara e o Velho Pardo. Distante dali, o canavial é que nos guiava, deixando a floresta para trás. Quem decorava o caminho eram as borboletas. Bailavam rodopiando sempre que os carros se aproximavam. Além das belezas naturais que colocam Santa Cruz da Esperança bem no centro da zona rural, as referências religiosas marcam a história do lugar. A chuva resolveu de fato tirar o protagonismo do sol. Caiu com força e nos fez esperar. Não desistimos e, debaixo de alguns pingos que aumentavam e diminuíam, prosseguimos. Hoje é uma rua, mas num passado longínquo, era a estrada por onde passavam as pessoas que seguiam de um lado até o outro. Antes que a gente tivesse aqui a rodovia Abrão Assede, era por aqui que as pessoas iam e vinham. Exatamente. Essa rua, hoje conhecida como rua, cumpre esse papel de veia comercial do Oeste Paulista. Então, ela servia para conectar o sul de Minas com o Oeste Paulista. Ela cumpria essa função comercial e econômica durante o final do século XIX. Tanto das pessoas irem, das pessoas virem, que aqui acabou criando um espaço comum a todos e nas paragens as pessoas se fixavam por aqui para poder fazer trocas, compras, às vezes até se alimentar para depois seguir viagem. Exatamente. Naquele período era costume parar em algum local e começar a fazer um pouso, um ponto de pouso para alimentar os animais e também o próprio pessoal que fazia esse trajeto. E durante esse período que começou a formar esse pouso, esse vilarejo, contava-se que aqui morreu uma moça muito bonita e bela, bondosa. Então, em sua alusão, criou essa cruz, que hoje é um marco da identidade da cidade. Então, começou a chamar o local de Santa Cruz da Esperança. E essa cruz realmente para vocês que moram na cidade, é o marco inicial do município? Exatamente, é o marco inicial do município, é a identidade da localidade. Então, essa representatividade histórica hoje carrega tanto o nome da cidade, contra a própria memória da população. De um lado a cruz, do outro a igreja. 2 pontos que nos levam ao começo desta história, lá em 1921, 22, 23. Dona Marlene frequenta a festa de maio desde quando era criança, levada pelos seus pais. E depois ela assumiu a incumbência de ajudar na organização dessa festa. Esta é uma festa que reúne toda a comunidade. Toda a comunidade, pessoal de fora, que vem também cumprir promessa. A devoção muito grande, pela festa de 3 de maio, Também tem a festa 13 de setembro, que é a exaltação a Santa Cruz. Vocês têm na festa, além da celebração, tem ocupação da praça, tem tipo quermesse, como é que é? Tem a quermesse, tem shows, tem bingos, tem leilões de gado, criação que o pessoal doa, A devoção é muito, o pessoal vem de fora, às vezes cumprir promessa e rezar nessa igreja aqui, que faz parte da vida do pessoal,
Muita gente vem de fora. Desde que quando Santa Cruz era distrito, vocês já fazem essa festa? Desde quando Santa Cruz era distrito. De verdade, a senhora nasceu, já existia a festa? Já existia a festa. Meus pais trabalhavam, quanto muitos trabalharam, né? Não só meus pais, quantos e quantos daqui que já passou nesta festa, que trabalharam, dedicaram com tanto carinho. Dona Marielle, quando a cidade é tão pequena, como é o caso de Santa Cruz, com quase 2.500 habitantes, a igreja acaba sendo um ponto central, né? Onde as pessoas se reúnem, até a catequese passa a ser importante. Muita gente frequenta aqui todas as coisas que acontecem na igreja. Sim, muito. E aí vocês ocupam festa, toda a praça aqui na frente? Ocupa toda a praça aqui e organiza tudo direitinho, né, com as quermesse, com pastéis, com bingo, show, com muito assim. E essa igreja aqui é antiga, né? Ela tem bem mais tempo do que tem o município com idade de município. Isso. A paróquia faz pouco tempo, né, que vai fazer direitinho, vai fazer 25 anos, acho que no ano de 2025 vai fazer 25 anos de paróquia. Mas que ela existe faz muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Cada pedrinha, cada tijolos dessa igreja tem uma história, uma devoção, um milagre, porque é só Deus mesmo na vida de cada um. E o pessoal aqui é devoto mesmo, sabe? Bem de frente à matriz, do outro lado da Praça Central, tem essa capela que guarda especialmente esta imagem de São Sebastião, que foi esculpida na madeira da própria goiabeira. É isso, Marisa? Isso, da própria goiabeira. Há muito tempo atrás? 1922, por aí. Não é comum, né, esculpir na árvore de fruta. Não, mas na época, né, era... E foi um português que esculpiu? Então, ele mesmo, eu não sei muito. Eu sei sobre a capela que a minha avó pediu para construir, entendeu? E aí ele veio para a capela quando? Assim que construiu a capela, ele começou a esculpir o São Sebastião na madeira. Hoje era uma capela, mas no passado era um cemitério onde só... Não, foram enterradas várias crianças, porque surgiu uma doença. Como não tinha um estudo científico na época, era uma doença conhecida por eles lá como bexiga, porque eram umas bolhas de pus infeccionável, levavam muitas crianças e jovens à morte, sabe? Mas aqui no meu quintal enterraram muitas crianças, somente criança. Então, a última morte que teve foi de uma jovem. E minha avó, Benedita Rocha de Araújo, ela pediu, ela fez uma intenção que se não aparecesse mais ninguém ali com essa doença, né, aqui na cidade, ela iria construir a primeira igreja, uma capela, né? Mas não tinha igreja, então a primeira capela da cidade. Então a moça, inclusive a jovem, foi enterrada aqui e construiu a capela em si. E de fato ela foi a última a falecer? A última jovem, a última da doença, sim. A última a falecer da doença foi essa jovem. E aí desde então Aí em seguida foi esculpida a imagem de São Sebastião, porque ele protetor contra as doenças, a peste, né, que no caso era conhecida como a peste, porque alastrou na região, era endemia. E nós estamos falando em que ano? Vamos repetir. 1920, porque 1928, eles falam 28 na igreja matriz, mas que ela começou a ser construída em 1924, mas acho que foi antes. Então, antes de ter nenhuma igreja, essa capela foi erguida numa promessa da sua avó. Isso, da minha avó. Uma promessa que ela fez. Então, como ela foi atendida, antes de ter mesmo atendido, a moça apareceu, enterrou aqui. Ela construiu a capela e daí não morreu mais ninguém. Ela pediu, se for a última pessoa a morrer da doença, a gente vai construir a capela em cima e construiu. E enquanto viveu, a sua avó cuidou da capela. E depois? A família toda, né? Porque aí minha avó, a minha bisavó, porque ela faleceu muito jovem. E você tem aí cuidado da capela há quanto tempo? Muitos anos, desde os 16, 18 anos, então eu cuido dela. Mas quem conhece sobre a história dessa imagem é o Marcos. O que você pode contar pra gente sobre ela? Então, ela foi esculpida na madeira de goiabeira, primeiramente, mas quem a esculpiu foi o Manuel Joaquim Rodrigues, que foi um português que veio para cá no período cafeeiro até 1930 e em 1902 esculpiu essa madeira com um canivete.
ele era muito religioso e se ofereceu na realidade, né, para esculpir essa imagem de São Sebastião, que na época era costume dizer que ele era o protetor dos fazendeiros. Então ele realizou esse trabalho e hoje se tornou um patrimônio do nosso município. Mas o que mais impressiona até hoje são os detalhes, a riqueza em detalhes e também a forma que ele esculpiu. Ele pegou mesmo a madeira de goiabeira, o tronco de goiabeira no caso, né, e realizou esse belíssimo trabalho, que hoje simboliza, digamos, a nossa cultura e a religiosidade do período, que todos eram devotos de São Sebastião. E a cidade conhece essa história? Conhece essa história, ela é divulgada e principalmente os seus descendentes ainda lembram, compartilham de toda essa história. Também em Santa Cruz da Esperança, a folia de reis é tradição, menos do que já foi no passado, mas resistente para não sucumbir aos tempos modernos. Nós visitamos o município de Santa Cruz da Esperança numa quarta-feira e agora é mais ou menos 2 horas da tarde. A Praça Central está silenciosa, só que há uma semana, no mês de janeiro, aqui estava tomada pela Companhia de Folia de Reis do município e pelas pessoas que gostam dessa tradição. O senhor faz parte dessa companhia desde 2000, mas ela existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. No ano 2000 que eu assumi, porque o embaixador, o integrante, ele faleceu. E nós fomos mesmo essa que está hoje, né? Hoje ela chama Estrela da Guia. E a Estrela da Guia se reúne desde 2000 Desde e 2000. Vocês se apresentam todo janeiro aqui na praça? Todo dia 6 de janeiro nós se apresentamos aqui. Aí depois que a cidade emancipou, o prefeito pôs feriado aqui dia 6 de janeiro. Olha só! Aqui todo dia 6 de janeiro é feriado. Dada a força e a fé da comunidade com a Folia de Reis. Da comunidade, né? E como é a festa? Ixi, a festa é uma tradição. A gente sai cantando, pedindo oferta de casa em casa, né? E tudo que a gente ganha é para o povo. Ganha muita mercadoria, sabe? Comida e faz tudo de uma vez. Dia 6 de janeiro, aqui almoça 500 pessoas ou mais. E a fé em Santo Reis que o senhor tem vem de longa data? O senhor já participou de alguma companhia aí na época da zona rural? Ou não? Já, desde criança, desde menino. 10 anos de idade já andava atrás do meu pai, que meu pai também era reiseiro, sabe? Ah, e o senhor era da fazenda? Era aquele na modelo roça, que na roça? Naquele tempo eu andava só de a pé. Hoje não, hoje vai de ônibus, carro, né? Mas naquele tempo era só a pé mesmo. E ela cantava a noite inteirinha. E a companhia é completa? Tem todos os personagens da companhia? Companhia completa. O senhor faz o que na companhia? E eu sou o embaixador, eu sou o responsável. Que embaixo a turma para trás responde, sabe? Tá bom. Eu que puxo os versos e eles respondem atrás. E aí, qual o verso que o senhor gosta mais da companhia? Eu gosto mais do nascimento de Jesus, né? E como é que é? 25 de dezembro, não se dorme em colchão, que menino Jesus nasceu entre as palhinhas do chão. Bonito, né? Bonito. Dona Sebastiana ainda lembra como era o município no tempo em que a rua principal servia de passagem para quem queria ir e vir de outras cidades. A Dona Sebastiana é uma moradora antiga aqui do município e sabe umas histórias bem interessantes que ela vai contar pra gente. A senhora mora aqui há quanto tempo, Dona Sebastiana? Desde que eu nasci. Nasceu aqui mesmo enquanto era distrito? Morava assim na zona rural, tempo de criança, mas o resto todo aqui. Houve um tempo em que tudo era zona rural, né? E a gente tinha só um miolo da cidade. Realmente. E aí as pessoas iam, como era essa rotina? Era mais zona rural, tinha assim o miolinho ali, a praça, algumas casas assim, mas era verde. Mas o que ela gosta mesmo de lembrar é de quando usava o alto-falante da igreja para se comunicar com todos do lugar. Eu usava o alto-falante porque a igreja precisava de dinheiro. Você ia fazer a faxina na igreja, precisava de dinheiro para tudo, né? Então eu pegava, ficava assim, de Tucaia vendo um aniversariante aqui, outro ali, aí eu anunciava lá no alto-falante, porque a chave da igreja estava comigo, o alto-falante era da igreja, então eu punha... A senhora mandava na igreja naquele momento. Eu era uma mocinha, mandava na igreja. Aí eu ficava assim, descobrindo quem fazia aniversário para mim poder dar um pouquinho de dinheiro para a igreja. Porque você ia dar faxina, tinha que comprar os materiais de faxina, né? Então precisava de dinheiro e não tinha.
Aí eu ficava descobrindo quem fazia aniversário, de noite eu ia lá no alto-falante, anunciava, aí vinha um, oferecia música, vinha outro, oferecia música, é o dinheirinho que eu tinha assim para comprar as coisas para a igreja. Terra plana, Santa Cruz da Esperança é lugar de passagem também dos ciclistas. Quem gosta de passeios de bike conhece bem as ruas da cidade. Quatro municípios depois, o Ligados pela História termina sua trajetória. Para a nossa equipe, foi um prazer todas essas viagens. Conhecer pessoas incríveis, histórias curiosas, lugares inusitados. Só confirmamos o potencial de toda essa região. Mas é claro que entre uma gravação e outra, nem sempre tudo deu certo. Para a gente terminar essa série, vamos compartilhar com vocês os bastidores da nossa aventura. Nos Milagres. Conhecida como Cidade da Fé, sempre é lembrada pelo... Tá estranhando o guarda-chuva? É que na saída estava pingando um pouquinho, mas quando a gente... Ai, ficou muito alto. Tá estranhando o guarda-chuva? É que na saída para a cidade estava dando alguns pingos, mas quando a gente olha logo ali, fica... Ok? Eu olho pra você ou pra ela? Você que sabe, olhar pra mim é bom. Posso olhar pros dois assim? Exibir? Tá, você só resolve que tá uma chuva do caramba. Então vai, aqui. 3, 2, 1. Esse ano não, esse sino. É só pra tocar o sino de novo, seu João. Eu conheço esse tio Pinho. Eu adoro o sino, seu João. Depois de um maravilhoso dia de sol, nos dirigimos para a fazenda. Qual não foi a nossa surpresa quando nos deparamos com uma imensa chuva que se aproximava? Bom, como havia previsto... Não, eu quero barulho da chuva. Subir, depois eu vou fazer uma cara de quem tá cansado e ele faz de drone lá em cima. Você vai contar uma mentira, é isso? Onde tá? Ai, que bonitinho. Olha a alegria da pessoa, tem goiaba. Aqui, ó. Tá vindo um pouquinho, ó. Ai, Jesus. Jesus, a gente vai subir isso? Ai, eu não sei. Ai, O Toninho com o Toninho fazendo imagem. Você vai gravar eu tomando café mesmo? Mas você que vai servir? Peraí. Opa! Eu peguei calma mesmo, acabei de lavar. Ixi, que burra. Top, melhor você fazer mesmo. Melhor ele. Oi, bezerrinha. Que bonitinha, gente. Chega. Ninguém vai reparar? Não, olha a alegria da pessoa que fez essa coisa aí. De boa, Mari, pode vir. Se segura na beirada aí. Pera aí, você acha que pode ser perigoso? Quer que eu pego a câmera? Não. Nossa, Toninho. Pode ir. Não, e a terceira idade que puxa a fila, né? Olha lá. Firme como o trator, nosso velhinho.
puxando a Não, e o melhor de tudo, sorriso nos lábios, feliz. Viu essa cruz, onde hoje é o norte da cidade. 2 horas depois. Contra a própria memória da população. Meu Deus, que tragédia. E ainda, lê um livro premiado com Machado de Assis, do autor Menalton. Ele perguntou assim, mas assim... Ô Ed, você aprontou de novo, né? Eu não consigo. Vai, do pastel. Eu não consigo. Vai, fica sério. Mas... Chega de graça. Ah, tá. Aí eu te pergunto, qual que é a cigarrete? É esse daqui, senhora. Tá bom. Para com a gravação. Dá oi pro SBT. Dado na volta, cena raríssima, que gravei dormindo já. As imagens aéreas de todos os episódios foram feitas pelo diretor de imagens Antônio Bernardo Torres. Algumas quedas marcaram o nosso percurso. A primeira no Rio Mogi, em Barrinha, deu perda total. Que a gente fala, não tinha nenhuma profundidade, você ficava em cima das pedras. Esse Ops! Hã? O drone caiu ali, ó. O drone caiu? Depois ele caiu no canavial em Sales Oliveira e as plantas altas amorteceram a queda. Em Sales ainda, o drone caiu no pasto dos búfalos e os animais passaram por cima. Outra vez, foi a sorte que evitou uma perda total. Caiu o drone de novo. Aonde? Ai, andado. Ah, não! A queda mais incrível foi em Tambaú. Caiu no lago. Ficou ali um dia. O Antônio Torres voltou no dia seguinte com o mergulhador Zago e recuperaram o aparelho sem qualquer dano. Incrível! Da minha parte, cavalgar no episódio de Altinópolis foi uma superação. Minha história com cavalos não é muito positiva. Eu já tinha caído 3 vezes em 3 tentativas. Mas acabei a gravação naquele dia muito feliz por ter enfrentado o medo. Passo a passo. Pode subir que eu acho que vai dar certo esse estilo pra você. Vamos lá? Dá licença. Aí. Isso, devidamente registrado. A facilidade. Os animais estão acostumados com rédea dupla, assim, tá? Quem diria? E a emoção? Enquanto eu estiver quieta, tá ótimo.
Reveja essa sequência de lindas cachoeiras visitadas pelo Ligados pela História e belíssimos espaços de natureza. Subimos, descemos, descemos, subimos. Teve dia que foi bem cansativo. Um tema comum entre todos os municípios sempre foi o ferroviário. Visitamos muitas estações. Muitas vezes, para irmos de um lugar ao outro, foi preciso comer muita poeira. Não só nós, os ciclistas também. Registrar a gastronomia da região foi um ponto alto e muito agradável, é claro, do sorvete de Murici ao doce de Jaracatiá.
gostou, porque ela ficou fazendo a cena e comendo, não parava nunca, né? Depois de 20 horas e 40 minutos de exibição, com um pouco da história dos 34 municípios da região metropolitana, o Ligados pela História encerra sua temporada. Agradecemos sua audiência e caso tenha perdido algum episódio, é só acessar www.museocidadedigital.com. Até uma próxima aventura.